Tá pronto? Uhum. Vamos lá. Então veja, a nossa atividade de hoje é intitulada A Poesia Marginal e a Ditadura de 1964, né? Obviamente, por conta do tema, a atualidade, digamos assim, momentos em que a memória existe e tal. E porque, de fato, a poesia marginal ela teve uma ligação com a ditadura. Né? Veja, eu sempre gosto de começar pela forma poética. Quando eu digo a forma, as capas, os desenhos, o tipo de letra e principalmente a maneira com que estes poetas eles vinculavam o seu material. Então eu gosto muito, por exemplo, sempre trabalhar com esse material aqui, que é a poesia marginal, Palavra e Mito, em que você tem fotos, entrevistas, fotos das capas, das brincadeiras, das ironias, do deboche. Eu gosto de começar com essa aqui, prato feito. Eu acho prato feito. PF da poesia e tal, na forma, no título. PF é uma coisa associada geralmente às camadas populares, prato feito, etc. Então assim, Chacal, Cacaso, adoro Cacaso e acho importante o livro dele, Beijo na Boca, tal. Então a ideia é entender a poesia marginal, né, na sua forma. Eu acho isso fundamental, né? Entender a maneira que eles fazem, porque o que caracteriza o marginal, e aí sim a gente já sempre vai tomar como referência o livrinho de cabeceira, Glauco Matoso, que é a poesia marginal, primeiros passos. É que o seguinte, a forma, né? O que caracteriza o marginal é a forma, não é só o conteúdo. Porque às vezes o conteúdo, inclusive, é um conteúdo até erudito, mas a forma, a maneira, o papel, a coisa artesanal, o artesão, o ser poeta de si mesmo, o teu domínio, o controle total da produção, porque você não vai para uma editora, não vai esperar uma editora, não vai ter intervenção de uma editora, não vai ter corretor de uma editora. Você é o seu corretor, você é o que organiza, você coloca o desenho que quiser. Você, como Cacaso resolveu o filho dele para aprender nas primeiras letras, ele pegou o que o menino escreveu e fez um livrinho e deu uma forma poética ao livrinho do filho dele, né? Então isso eu acho muito importante. Então, a poesia marginal ela tem esse caráter na forma. A forma essencialmente é o que caracteriza a dimensão da marginalidade da poesia. E marginalidade aqui na poesia nós não estamos falando de barreira policial. A marginalidade aqui é relativo à margem, fora do centro, né? Fora do cânone e tal. Então isso é que é importante. Então agora, a ligação com a ditadura, isso para mim é interessante, porque as artes, elas, de fato, elas tematizaram a ditadura, né? Eu acho que, não é à toa que, olha, a primeira reação à ditadura veio da arte, não veio de meros intelectuais, não veio dos revolucionários, não veio do Partido Comunista, não, vieram das artes. Em 65 puxou a opinião, todo mundo sabe disso. Puxou a opinião no Rio, Nara Leão, Zequete, João do Vale. Então a primeira reação ao golpe veio das artes, né? O cinema foi importantíssimo, o cinema novo. O filme de Paulo César Saraceno, Desafio, é o primeiro filme que tematiza a ditadura do golpe, é de 65, né, tematiza o golpe militar. Na literatura, você tem Lígia Fagundes Telles, com As Meninas, que é uma obra interessantíssima, mas principalmente Antônio Calado. E aí tem esse livrinho da Expressão, que é uma belíssima introdução e baratinho que só ele, bem barato e tal, da Expressão Popular, escrito pela professora Lígia Chiappini, da USP, sobre a literatura que de fato tematizou o golpe. E Calado é um maior. Olha, por exemplo, Bar Dom Juan, Reflexo do Baile, Sempre Vive, é uma trilogia sobre a ditadura, sobre o golpe, sobre a ditadura, sobre as esquerdas, sobre a tortura, sobre as perseguições tal. E importante, significa dizer, há uma literatura inteira sobre o golpe militar brasileiro, que é importante. E dentro da literatura, ficção, as artes plásticas, teatro, dança, tal, a poesia marginal está dentro também. Então, a poesia marginal, ela ali no final dos anos, depois de 67, começa, eu diria, de Cacaso a Chacal, não é de Cacaso aos anos 70, porque o Cacaso sempre é uma referência, mineiro que morava no Rio de Janeiro. A poesia marginal, ela foi muito importante, né, nesse momento, né? Os poetas iam para os bares, os poetas iam para a rua, os poetas iam para as feiras, os poetas iam para a porta das universidades, vender seu material, arrecadar alguma coisa, refazer,
e principalmente aquela geração de 70 chamada geração mimeógrafa, que era mais barato, aquela coisa que você reproduzia via o álcool, né? E era mais barato, era mais rápido de fazer. Depois veio a maquinazinha, então a máquina também, digitar a máquina aquilo que tinha escrito no papel de forma manuscrita. Então, nesse sentido, a poesia imaginária foi muito, muito, muito importante. Eu acho fundamental, né, que ela teve nomes que eu acho significativos, né, como, por exemplo, Cacaso, como, por exemplo, Chacal, como, por exemplo, o sergipano Mário Jorge Menezes Vieira, muito importante. E tem um nome, que eu queria terminar com esse nome, que eu acho emblemático, porque é um nome em que ela, ao mesmo tempo, vivia com os poetas marginais. O primeiro livro dela, claramente, tem uma forma marginal, mas foi incorporado a uma editora, que é a editora brasileira, que é a escritora Ana Cristina César. Ana Cristina César uns dizem que ela era, outros dizem que ela não era, ela vivia com a turma da poesia marginal. Ela tem uma poesia que tem uma dimensão marginal, no sentido da forma da escrita e da reação ao verso fechado. E ela é uma figura icônica, até porque a morte dela foi trágica, ela se matou nos anos 80. Mas é uma figura importantíssima, Cristina César, eu gosto muito dela. E ela veio daquela geração que a Luísa Buarque de Holanda organizou aquele movimento poeta chamado 26 Poetas Hoje, né? Que é a edição desses poetas marginais que estavam completamente dispersos, e ali no final dos anos 70 a Luísa Buarque de Holanda deu um formato, isso ajudou muito. E que ficou como registro desses poetas, lá estava Cacau, Chacal, Ana Cristina César, Francisco Alvim, etc. Então veja, eu acho tão importante que um coletivo como o de vocês, União das Letras, tenham acesso a esse material, né? Conheçam esse material, reflitam sobre esse material e, acima de tudo, procure atualizá-lo. Então a gente estava comentando aqui, né, no intervalo, essa coisa de Nelson Maca, por exemplo, que é um nome importantíssimo da literatura hoje, que para mim é um cara que tem toda a carga, né, dessa literatura marginal e atualizou, principalmente para o debate da negritude, ele é negro e etc. Sérgio Vaz, por exemplo, em São Paulo, Ferrez, no Capão Redondo, e espalhado os sarais que aconteceram, os slams, por exemplo. Essa ideia da poesia que vai para a rua, da poesia que está no cyber, a poesia que está na rede social, a poesia que está viva, a poesia que está dialogando com a pauta LGBT hoje, que é importantíssima, homossexual, transexual. Então, eu diria que é uma mobilização interessante da poesia contemporânea brasileira, que bebe em fontes da tradição marginal, mas já é outra coisa e tal. Mas eu acho importante que no curso de letras você tenha experiência de ver, de ler, de saber dessa poesia e, obviamente, de experimentar. Com certeza, Marcel tem seus poetas marginais. O pessoal está fazendo poesia, né? Está movimentando, eu acho que isso é importante. Então, por enquanto, fica aí essa introdução. Então, como material, o que é poesia marginal, Glauco Matoso, bom começo. E com material iconográfico e teórico, porque tem uma série de entrevistas, esse material, poesia marginal, palavra e mito, muito interessante. Esse aqui virou uma espécie de bíblia, né? Porque você aqui tem basicamente tudo de significativo está aqui, fotos, textos, entrevistas, tem um texto inicial muito interessante sobre o que foi essa poesia marginal, logo no início. Tem um texto introdutório que é muito bom, que nos situa, escrito por Frederico Coelho. Frederico Coelho é um dos teóricos que tem organizado a poesia marginal. Esse texto aqui, eu acho bom pra caramba, muito bom esse ensaio. É um ensaio de Frederico Coelho abrindo aqui o texto. Então eu acho que é importante, né, essa experiência, né, com a poesia marginal e principalmente, para terminar, do ponto de vista político, ela foi uma reação à ditadura. Então hoje em dia tem pessoas que querem celebrar a ditadura, comemorar a ditadura, imagina, comemorar a tortura, comemorar o autoritarismo, comemorar atraso do país, porque na verdade foi o que aconteceu com o país, comemorar a perseguição política, comemorar a censura e comemorar principalmente exílio, pessoas que perderam suas vidas, emprego, casa, família, foi pro exílio e tal. Isso não se comemora, né? Isso se protesta e se mantém na memória. Então a poesia marginal, ela é uma poesia que resistiu à ditadura. Além de tudo, os poetas marginais, eles eram contra a ditadura, eles alegorizavam a ditadura, eles brincavam com a ditadura, eles debochavam com a ditadura, como por exemplo, em um dos versos chamado Chá com Porrada. Então assim, troca do T por P, e aí você tem uma brincadeira com a ditadura e tal. Então eu acho importante. É um fonema, né? Então, eles eram, fonema, exatamente. Então eu acho importante isso, eu sou muito fã da poesia marginal e acho que ajuda muito o debate, né, no curso
curso de letras, e essa meninada nova aí, que também quer fazer sua poesia, que também está pensando como fazer e tal, eu acho que pega uma carga experimental dessa e dinamiza, né, a sua experiência. E aí pode começar, não sei se vocês têm algumas perguntas, porque a gente podia gravar em duas perguntas, né? Tá ao vivo, pro mundo ocidental. Aí foi. Aí a gente pode ver o que vocês. Ele podia salvar antes, né? Eu não sei fazer isso. É só quando ela ensina. E aí? Tá, continua gravando o teu, né? Sim. E aí? Como é que faz? Vocês? A Ellen tem as perguntas, né? Vai, Não, as minhas perguntas Aquela que você falou do cyber e tal, acho que era bom colocar, explicar um pouco. Sim, essa relação de como é que se dá a marginalidade hoje na cyber. Você quer fazer a pergunta ao vivo? Tem gente assistindo. Aqui. Não. Porque, veja bem, como é que se dá? A Ellen, você tá? Pergunta sobre o cyber. Eu acho que é um espaço muito interessante, que é um espaço que relativamente se torna mais barato. Numa periferia hoje, qualquer rapaz, qualquer moça, qualquer adolescente tem um celular, né? Consegue alguma forma de internet. Então, assim, acaba tendo acesso. E tem muita coisa, de fato, nas redes sociais. Né? Nós temos hoje sites como o Spirit, o Wattpad. Exato. E assim, por exemplo, agora na última eleição, a gente viu a galera fazendo romance de ficção engajado mesmo. Pois é, isso eu acho muito interessante. Então, assim, se conhecer. E a academia, ela não está investigando isso, entende? E pode continuar, viu? Eu estou só acrescentando aqui. Pode dizer, porque vocês têm experiência com isso, é bom dizer quem conhece, quem viu. Sim. De fato, eu tenho acompanhado também, olha, sites, canais do YouTube. Você tem uma série de canais de pessoas que resolvem fazer seu canal por conta própria. Comentar livro, apresentar texto, apresentar coisas, eu acho muito importante isso e tal. Fazer seu experimento, filmar, fotografar e tal. Então eu diria que as redes de modo geral, sites, elas têm tido um papel importante, também acho. Obviamente, tem muita é um coisa, espaço marginal para mim. Assim. É um espaço marginal porque as próprias pessoas que estão utilizando têm esse teto, né? E é mais aberto e tal. Mas eu acho importante. Agora, está dentro de uma rede, né? Dentro de uma rede que, consequentemente, tem inúmeros defeitos, no sentido de, por exemplo, às vezes a romantização do estupro, que é uma coisa muito comum. Isso. Mas, assim, por parte de pessoas também que não têm um nível de conhecimento. Até porque, como eu disse, há uma variação no número de escritores, da idade, né? Na faixa etária de pessoas que se posicionam ali. Porque, veja, hoje qualquer adolescente, ele basicamente se alfabetiza pelas redes sociais. Então, assim, mesmo. Porque essa meninada toda é muito eletrônica, é muito visual, o que não é a minha geração, não foi assim. Então, a minha avó hoje quer dizer, você tem que encontrar meio e trabalhar com isso, entendeu? Eu posso ter sérias críticas ao celular, mas eu não posso prescindir dele. Não vai usar. Né? Eu acho que a gente pode fazer exercícios que use esse instrumento, né, que é o celular, que é a rede social e tal, porque ela é inevitável. Não adianta proibir, não adianta brigar com um adolescente, porque ela serve para trabalho, ela serve para organizar a luta, ela serve para divulgar, ela serve para informação, e ela serve a lazer. Então acaba um instrumento tão pequeno como esse sendo um instrumento importantíssimo, né, na vida. Inclusive para o mal, Como disse, sabotagem. Ou como diz que num toque de tela o mundo à sua mão, né? Então eu acho importante acompanhar. E do ponto de vista literário ou poético, é importante que os cursos de letras, professores de estudantes, sejam atentos a isso. Romero, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, a escrita de Conceição Evaristo, ela poderia ser considerada nessa onda da poesia marginal hoje? Não. Conceição não, porque para mim Conceição ela entra numa literatura contemporânea que assume uma pauta e uma pauta específica que tem caráter identitário. Então, por exemplo, Conceição Evaristo, ela está dentro
da chamada de uma literatura contemporânea negra, especificamente o romance e o conto, mas também ela faz poesia, e principalmente uma coisa que eu acho extraordinária. Conceição, ela é uma originalidade. Conceição, ela praticou uma coisa que ela mesma inventou o termo para explicar a prática literária dela. Então, Conceição é diferente de tudo. Ela criou um termo que vocês devem saber chamado escrevivência. Então, ela começou a dizer, porque perguntaram a ela que tipo de escrita, não sei o que, essa coisa de tentar enquadrar em alguma coisa, ela disse, olha, na verdade, o que eu faço é escrevivência. Significa dizer, eu escrevo o que eu sinto e o que está em mim, ao meu redor, e a minha condição. Eu sou uma mulher negra. Eu sou uma mulher negra que teve a formação num país racista enquanto mulher negra. Eu tive ligações com, como ela mesmo disse, com o movimento operário, com a família pobre, a luta para se tornar escritora, uma pessoa que leu muito. Então, Conceição, ela tem uma história muito diferente dos poetas marginais dos anos 70. Então, a escrita dela não é marginal no sentido da forma marginal. Inclusive, ela escreve já em editora, ela já está no circuito comercial, ela já está presente, por exemplo, em Paraty, nos espaços literários. Ela foi bater a França. Na França. Outra coisa, Conceição fez doutorado em letras na Federal Fluminense. Conceição é estudada hoje, e eu defendo ser estudada porque para mim ela é, no campo da escrita feminina negra, ela é para mim a escritora mais original na América Latina. Não vejo nada à altura de Conceição na América Latina. Então, tal. Agora, ela tem uma coisa, toda vez que eu vou falar sobre ela, é que eu digo, Conceição, ela é uma originalidade. Então, Conceição é como se eu quisesse dizer, não sei se ela aceitaria isso, mas Conceição, ela é uma escola sozinha, porque ela criou um termo para dar conta do que ela é. Isso é muito raro na literatura, muito raro. Poucos fazem isso. Por exemplo, a poesia concreta fez isso, né? O plano piloto da poesia concreta. Então, os poetas concretos gostavam de explicar o que eles faziam. Poucos movimentos fazem isso, é uma coisa meio de vanguarda.